Olá pessoal! Hoje nós vamos continuar nossa aula de Word e vamos trabalhar com imagens. Então vamos continuar aí com o mesmo texto da aula passada. Vamos continuar formatando ele, é só para a gente aprender aí algumas ferramentas. Claro que quando a gente for fazer um trabalho acadêmico, não iremos utilizar tudo isso, né, que está aqui, já tinha falado em aulas anteriores, mas hoje nós vamos trabalhar com imagens. Então, as imagens, o que a gente aprende aqui, você pode aplicar para qualquer uma. Então, eu vou descer aqui meu texto e vou logo na primeira imagem. Se vocês repararem, a imagem que está aí, ela está junto com o texto. Então, a gente precisa separar aí o texto da imagem. Então eu vou colocar meu cursor aqui na frente, né, dessa primeira frase que tem aqui, em virtude, e vou dar um Enter. Pronto, ele separou agora da imagem, ele já não está mais vinculado. Eu vou fazer isso para todas as imagens. Então eu vou descer aqui também, ó. Essa outra. Pronto, fiz em todas as imagens. Então, vamos para a nossa primeira imagem aí. Então, eu vou clicar aqui em cima da imagem. Quando eu passo o mouse em cima, muda o cursor, tá vendo que o cursor ele tá diferente? Então, eu vou dar um clique. E quando eu clico em cima da imagem, ele automaticamente vai abrir aqui em cima, ó, uma nova guia. Uma guia chamada Ferramentas de Imagem. E aí tem a opção formatar. Então a gente clica aí na guia formatar, que está dentro da guia ferramentas de imagem. E aí nós temos vários grupos para poder trabalhar essa imagem. Observa que aqui nossa imagem ela está mais para o lado direito. E eu tenho que arrumar isso. Observem aqui na nossa régua aonde está marcados os nossos recuos. Então a gente pode mudar isso daí. Com a imagem selecionada, como é que eu sei que a imagem está selecionada? Ela aparece essas alças aqui do ladinho, que são bolinhas e quadradinhos que a gente pode alterar depois, já eu vou mostrar. Então, eu venho aqui na minha régua, puxo até o final e ele alinhou lá na minha margem 0. Depois, para centralizar, a gente já vai mexer com isso. Por enquanto, deixa a imagem aí que a gente consegue ver ela inteira na nossa página. Eu posso fazer várias modificações. O Word, ele permite aí fazer algumas alterações de cor, correção, colocar alguns efeitos artísticos, colocar algumas bordas diferentes na imagem, e a gente vai ver tudo isso. Então, com a imagem selecionada, aqui no grupo ajustar, o primeiro que nós temos aí são correções, né? Então, se eu clicar no botão correção e for passando o mouse em cima, ele vai mostrando como é que fica a minha imagem. Eu poderia selecionar qualquer um. Vou colocar uma aqui que ele fique mais claro, só para vocês verem. Pronto, já aplicou na imagem. Então, correção, ele já sugere algumas correções. Às vezes, você quer fazer sua própria correção. Então, aqui embaixo tem opções de correção de imagem. E aí, você vai mexendo em nitidez, né, brilho, contraste, conforme a sua necessidade. Vocês podem ir treinando aí para ver como é que fica. Eu vou fechar aqui e não vou alterar. O próximo item que nós temos aí é em relação à cor da imagem que está selecionada. Então, eu venho aqui em cor e ele já sugere algumas cores que dá para a gente trabalhar já em cima. Claro que vocês não precisam aplicar tudo isso, eu estou mostrando que existe, tá? E aí, se quiser mais variação de cor, ele tem a opção aqui embaixo, né? Se você for passando em cima das cores, já vai mostrando ali. Eu posso definir uma cor transparente e mais opções de cor de imagem que vai abrir também para você alterar aqui saturação, temperatura, algumas outras pré-definições. Vou fechar aqui também. O próximo item que nós temos são os efeitos artísticos. São efeitos que modificam um pouco a imagem, né? Como se fosse uma pintura, uma aquarela. Então, poderia escolher qualquer uma. Eu vou colocar essa daqui só para vocês verem. Então, eles vai aplicando conforme você vai colocando. Se você colocar uma correção, colocar cor e colocar efeito artístico, vai ficar tudo na mesma imagem. Então, às vezes, fica exagerado, né? Se você olhou, achou que está muito exagerado e quer voltar ao que estava antes,
nós temos aqui o botãozinho redefinir imagem. Então, quando eu clico ali, ele volta à imagem original. Então, não se preocupe em testar várias formas e depois voltar à imagem original. Às vezes você prefere que ela fique original. Então, são esses 3 botões, mais esse redefinir imagem. O próximo grupo que nós temos aí é estilos de imagem. Então, a gente tem vários estilos aí que a gente for colocando o mouse em cima, já vai aparecendo. Eu tenho um botãozinho de mais aqui, sinal que eu tenho mais opções de colocar a borda na minha imagem. Isso daí, pessoal, é tudo configurável. Qualquer um que você selecionar aí, você vai poder trocar a cor da borda, o formato, ou a sombra. Eu vou colocar esse daqui. Vou deixar ele aqui. E aí eu posso alterar aqui do ladinho, ó, ainda dentro de estilo de imagem, por exemplo, a borda da imagem. Eu posso colocar uma cor diferente. Tem alguns efeitos que quase não vai aparecer, por exemplo, eu coloquei o roxo aqui. Quase não aparece lá, mas tá em volta da imagem. Além da borda da imagem, que é em volta, eu tenho efeitos de imagem. Então eu posso colocar uma sombra diferente. Estou passando aqui para vocês olharem. Eu posso colocar um reflexo na imagem, um pouquinho maior ou voltado para um outro lado. Eu posso colocar um brilho em volta da imagem, com a cor, aí depois vocês podem escolher outras cores para colocar. Borda suave, aí eles vão alterando aí conforme a necessidade. Então vocês podem testar todos eles. Sempre lembrando, pode clicar para ver como é que fica, por exemplo, vou clicar em cima de um desses daqui. Aí, se eu não gostei, se eu clicar em redefinir imagem, ele vai voltar lá para a imagem original, tá? Então, redefinir imagem, ele volta original. Ah, eu não quero. Então, eu vou vir aqui, ó, em desfazer, vou voltar ao que eu estava antes trabalhando e vou manter. E aqui, layout de imagem, isso daqui seria se a gente estivesse trabalhando com Smart Art, que a gente vai ver numa próxima aula, então não vamos trabalhar com ele. Uma outra coisa muito importante está dentro do grupo Organizar. A minha imagem, quando ela vem alinhada ao texto. Então, eu tenho o texto aqui, eu tenho a imagem aqui e o texto embaixo. E às vezes eu não quero isso. Às vezes eu quero fazer uma outra coisa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aí para vocês verem é diminuir o tamanho da imagem. Para eu diminuir o tamanho da imagem, eu posso tanto trabalhar com esse grupo tamanho. Então, aqui está 8 centímetros, né, de altura por 15 de largura, eu posso alterar, ele vai alterar os dois ao mesmo tempo, mas eu também posso mexer pelas alças, que eu mostrei aqui. O que eu recomendo? Sempre mexa pelas alças que são as bolinhas, porque daí ele fica proporcional. Então você clica, arrasta, puxa para o lado que você quer, aumentar ou diminuir. Quando você usa essas alças quadradinhas, a imagem ela perde proporção. Então às vezes não fica legal. Então deixa eu voltar aqui. Sempre que você for, então, alterar o tamanho pelas alças, faça sempre pelas alças que são bolinhas. Ó, diminuir tanto a imagem que ela já voltou para a página anterior, porque tem um espaço para ela aqui. Então, como é que eu altero também isso daí para não ficar alinhado ao texto? Então, eu tenho aqui dentro do grupo Organizar esse quebra de texto automático. Observe que ele está aqui, ó, alinhado com o texto. Então, se o texto está justificado, a imagem também está justificada. Mas eu tenho outras opções até interessantes. Por exemplo, a opção quadrado. Quadrado, eu posso colocar a minha imagem aqui e o texto vem do lado. Se eu por acaso aumentar a minha imagem, ele vai aumentar também ali, vai aumentar a imagem e vai diminuir a quantidade de texto que tem do lado dele. Então eu vou diminuir de novo aqui a imagem. Eu posso também, voltando aqui em quebra de texto automática, eu posso colocar, sei lá, atrás do texto. Ele fica lá atrás do texto. Aí eu posso arrumar e tudo mais. Às vezes eu posso colocar ele em frente ao texto, só que daí atrapalha. Aí eu quero voltar ao que estava antes, alinhado com o texto. Aí ele volta aqui, ó, tá vendo que o texto tá junto? Então aí eu dou o Enter para poder separar. Então, eu tenho várias opções aí para trabalhar com esse texto. Então, existe aí várias formas de alterar essa imagem. Então, aqui na quebra de texto, vocês podem mexer várias formatações aí conforme a sua necessidade. Então, se você deixar do jeito que está aqui, na quebra de texto alinhado com o texto, você não consegue mexer muito ele.
Observe que quando tenta arrastar, ele sempre vai estar alinhado com o texto. Vou voltar aqui, Ctrl Z. E além disso, vou aumentar um pouquinho a imagem aqui. Vou limpar a formatação dela, vou redefinir a imagem. Às vezes a gente copia a imagem da internet, cola aqui e tem um espaço em branco ou você quer cortar aquela imagem. Então eu tenho no finalzinho aqui, no grupo tamanho, cortar. Então se eu clicar em cima desse botãozinho, ele coloca essas guias aqui em volta para a gente poder cortar a imagem. Por exemplo, eu quero tirar essa parte aqui, vou clicar, arrastar e vou deixar só essa parte da imagem. Por enquanto ela está mostrando o que você cortou, vou cortar um pouquinho em cima também. Pronto. Como é que eu faço para minha imagem então agora ficar normal? Eu clico fora. Clicando fora, eu posso clicar em cima de novo, ó, ele não está aparecendo aquilo lá que eu cortei. Posso colocar de novo os estilos ou qualquer coisa, porque eu tinha limpado a formatação antes. As imagens, todas que estão aí, vocês podem alterar do jeito que vocês quiserem, o que ficar melhor para o texto de vocês, é bom que vocês vão treinando. Só que além disso, a gente também tem que aprender a inserir imagem. Então, para isso, eu vou vir aqui no último item, que é curiosidade sobre o Brasil, e tem um último item aqui que fala sobre feijoada. Então, eu vou pesquisar uma imagem no Google que fala sobre feijoada, que mostra a feijoada. Então, eu vou abrir aqui o navegador, entrei no site do Google. O que vocês vão fazer? Muita gente não conhece isso que eu vou falar agora. Quando eu entro na página inicial do Google, eu tenho a opção aqui, ó, imagens. Então, eu clico em cima de imagens e já aparece aqui, Google Imagens. Então, o que eu pesquisar aqui vai aparecer somente as imagens. Então, eu vou procurar aqui a feijoada. Enter. Então, ele já vai mostrar aí várias opções de imagens. Então, eu vou clicar nessa primeira aqui. Quando eu clico, ele abre um painel aqui do lado para te mostrar a imagem num tamanho maior, para ver se é isso mesmo que você quer. Sim, é essa a imagem que eu quero. Então, com o botão direito do mouse, eu vou clicar em cima dessa imagem e ele vai me dar a opção aqui, salvar imagem como. Então, eu vou salvar essa imagem, vai aparecer essa janelinha aqui. Eu vou selecionar aqui do lado, área de trabalho. E aqui eu vou apagar esse nome que eles estão sugerindo. Eu vou apagar e vou colocar feijoada. E vou salvar. Então, salvou lá na área de trabalho. Vou voltar para o meu texto do Word. Vou vir aqui, curiosidade sobre o Brasil, vou dar um Enter. Então, aqui onde está o meu cursor é onde eu vou inserir a imagem da feijoada. Então, eu venho aqui na guia Inserir e eu tenho a opção aqui Imagem. Então, quando ele abre essa janela aqui de imagem, ele já manda direto para a pastinha de imagens. Mas nesse caso, a gente salvou na área de trabalho. Então, eu clico aqui em área de trabalho e vou procurar aqui feijoada, tá aqui. Cliquei em cima, eu clico em inserir. Então, tá aqui a minha imagem. Vou diminuir ela um pouco. Posso trabalhar com ela normalmente, colocar todas as opções que tem aqui. E agora, já que ela está alinhada ao texto, então ela está justificada, eu quero ela centralizada. Então, com a imagem ainda selecionada, as alças estão aparecendo aqui, eu venho na página inicial e nós temos aqui no grupo parágrafo centralizar ou Ctrl E. Então, ele centraliza a minha imagem. Mas isso só quando está aqui, ó, em quebra de texto automática, em alinhado com o texto. Então, por isso é sempre bom observar. Se eu colocar aqui quadrado, aí ele já vai mudar, porque daí quadrado eu posso colocar no meio do texto, eu posso colocar do lado. Então, aí tem várias formas. Vou voltar ela de novo aqui alinhada com o texto, vou colocar ela aqui de volta, pronto. Ela está centralizada essa imagem. Então, o que tinha para a gente conhecer sobre trabalhar com imagens dentro do Word é isso daí. Então, vão treinando, insira várias imagens, trabalhe, aprenda os nomes de cada grupo, o que faz cada grupo, o que tem aí em cada botãozinho, o que pode ajudar aí a melhorar o seu texto. Qualquer dúvida, estou à disposição.